ele quis fazer com a gente um prédio com qualidade. Então, assim, eu senti aí uma pessoa... É difícil isso, né? Porque o incorporador ele tem muito esse lado do dinheiro, dinheiro. O José Carlos, assim, ele quis fazer uma coisa, vamos fazer um projeto bacana, interessante, legal, diferente. Ele passou um briefing interessante pra gente, que a gente se encantou com isso. Quando você começa um projeto de um apartamento, sobretudo um apartamento de mais de 400 metros, você não sabe como é que é aquela família, né? Quem é aquele cara que vai morar? É uma família de 3 filhos, é uma família de um filho, é uma família que já os filhos já foram embora. Então, assim, você tem que criar uma planta com uma mobilidade muito grande para poder fazer com que essa pessoa que fosse morar nessa unidade, ela escolhesse a forma como ela queria viver. A grande vantagem desse prédio também é que você tem como ele está numa esquina, né? Você tem uma grande vista ali, né? Você tem uma vista. Você tem, talvez tem unidades que tenham mais vista, tem unidades que tenham menos vista, mas assim, você tem em todas elas uma distância interessante do próximo edifício. Então faz com que você se sinta dentro de uma casa. Eu gosto que as pessoas saiam de uma casa para ir para outra casa e não, eu vou sair da minha casa porque eu vou para um apartamento, porque é mais prático, é mais seguro. Não, eu vou para uma outra casa e eu acho que o Ibaté traz essa relação, né? Você tem aqui o terraço, que é um percurso externo que passa pelos quartos, etc. Então, esse tipo de relação você só tem dentro de uma casa. Aquele pedaço exatamente ali, que fica entre a Vila Nova Conceição e Moema, eu não conhecia. Eu fui lá ver o terreno. Interessante a gente incorporar essa vida urbana que você tem ali dentro do nosso projeto. A forma de acontecer isso foi imediatamente pensar como que esse térreo fosse, de uma certa forma, tivesse uma relação de amizade ali, não fosse assim um muro, né? Aquele murão com uma guarita austera, tal, mas que ele tivesse uma relação de tentar juntar essa presença da escola, a proximidade do Ibirapuera, das pessoas que estão indo para o parque, etc., dentro desse projeto. A gente criou, por exemplo, jardins suspensos, né? Vai ter muita jardineira, vai ter muita planta caindo. A Renata Tille está fazendo um paisagismo super bonito, interessante, que vai agregar no projeto inteiro. Então, a ideia é você olhar para o prédio e ver uma grande massa verde ali. O Arthur, quando concebe a arquitetura, ele já imagina a vegetação. E nós trabalhamos desde o princípio, desde a concepção do projeto, juntos. Então não é depois, é junto. Existe uma unidade de fachada. A vegetação faz parte dessa mesma unidade. A ideia é que as floreiras criassem uma privacidade maior para suítes. Claro que aquele jogo é exatamente para que, às vezes, uma planta ela vai ultrapassar de um andar para o outro aqui, outra ultrapassa de um andar para o outro ali. Então, assim, aquela jogada foi uma jogada pensada, ela não é aleatória. Ela foi pensada de uma forma com que a vegetação que fosse colocada ali, ela tivesse espaço para crescer e para criar o efeito que a gente gostaria na fachada. No andar térreo, onde nós temos a possibilidade de solo, né, nós usamos plantas nativas para atender a uma mimetização da nossa velha Mata Atlântica. A arquitetura vai trazer um conforto físico, porque foi perfeitamente projetado. Mas o que trará conforto emocional será a vegetação, né? Então, é o conjunto dessas duas coisas que trará a elas a alegria de habitar aquele lugar. A forma como você entra nesse prédio, né, o teu acesso a esse prédio, é muito bonita. Ela está bem na esquina e ela está recuada, ela não tem aquela austeridade da guarita. Daí você chega ali, você entra numa sala, um living,
Então, quando você entra no segundo momento, quando você passa desse momento de segurança para o edifício em si, para acessar os elevadores, o que você tem ali é um espelho d'água e com a natureza que a gente vai criar, né? Quer dizer, com o jardim, entrando, é uma área aberta, e esse espelho d'água, ele é uma continuação da piscina, e a gente fez uma escultura exatamente para separar o espelho d'água da piscina, para dar privacidade para quem está nadando, enfim, né? Mas eu acho muito importante essa questão de trazer de novo o artista para dialogar com o projeto arquitetônico. É uma coisa que acontecia muito nos anos 60, 50, nos edifícios aqui em Higienópolis, no Jardim, você vê muitos murais, né? E que se perdeu com o tempo, né? Sei lá por quê, mas eu quero tentar trazer o máximo que eu puder dentro dos nossos próximos projetos, o artista para dentro aqui do escritório para a gente trabalhar juntos. O que eu pretendo é fazer um objeto arquitetônico que vai trazer uma melhoria na vida da família, das relações intrafamiliares, das relações das pessoas que estão em volta daquele bairro, que vai melhorar a vida daquele bairro de alguma forma, entendeu? Então isso para mim é a coisa mais importante dentro da filosofia que a gente tenta aplicar aqui no escritório.